A luz de Lisboa entrava pelo janelão do apartamento do intendente, mas para Beatriz Santos, ou Bia, como Inês a chamava, parecia sempre um pouco filtrada. A poeira dançava nos feixes, partículas de sonhos adiados e medos persistentes. O seu tablet era o seu escudo e a sua lança. O ecrã, um universo onde os corpos como o seu, negro, gordo, vibrante, não eram anomalias, mas sim constelações. Bia criava ilustrações digitais que pulsavam com cor e vida. Heroínas que desafiavam a gravidade e os olhares, mulheres que ocupavam espaço sem pedir desculpa. Mas no mundo real, ocupar espaço era um ato de guerra diário. O seu próprio corpo era um campo de batalha. Sentia cada curva, cada dobra como um alvo. A sua pele escura, herança dos avós cabo-verdianos, era outro. Em Lisboa, a cidade que amava com uma ferocidade protetora, ela era muitas vezes demais. Demais para as cadeiras dos cafés, demais para os olhares nos transportes públicos, demais para as expectativas silenciosas de um país que ainda tropeçava nas suas próprias sombras coloniais e nos seus ideais de beleza eurocêntricos. Bia, estás a ouvir-me? A voz de Inês, a sua melhor amiga, irrompeu pela videochamada, puxando-a de volta do vórtice dos seus pensamentos. Inês era o seu oposto em quase tudo. Branca, magra como um junco, com uma energia que parecia incapaz de se conter. Mas a lealdade dela era uma rocha. A inauguração da Galeria Álvares. É esta noite, tens de vir. É a oportunidade. Bia sentiu um nó no estômago. A Galeria Álvares, no coração do Chiado, era o Olimpo do mundo da arte lisboeta. Entrar ali para uma jovem artista digital como ela era como tocar o céu. Mas era o céu de quem? Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do tablet. O seu cabelo afro, um halo desafiador, os seus lábios carnudos, os seus olhos que continham galáxias de insegurança. Inês, sabes como são esses sítios? Gente fina, champanhe e olhares que te dissecam. Exatamente, e é por isso que tens de ir. A voz de Inês era apaixonada. Tens de lhes mostrar o teu talento, tens de lhes mostrar quem és. Veste aquele teu vestido incrível, o verde, e vamos conquistar Lisboa. Apesar do medo, uma pequena faísca acendeu-se em Bia. Talvez Inês tivesse razão. Talvez fosse a altura de parar de se esconder atrás do ecrã. Escolher a roupa foi um ritual. Cada peça era uma declaração. O vestido verde esmeralda abraçava as suas curvas. Um lenço africano vibrante coroava o seu cabelo. Maquilhagem subtil, mas afirmativa. Ao olhar-se ao espelho, viu mais do que apenas uma mulher negra e gorda. Viu uma artista. Viu força. Por um momento acreditou. O Chiado fervilhava com a energia das noites de primavera. As luzes das montras de luxo brilhavam sobre a calçada portuguesa. A Galeria Álvares tinha uma fachada imponente, minimalista e fria. Pessoas elegantes entravam e saíam, copos de champanhe na mão, risos contidos no ar. Bia respirou fundo, sentindo a mão de Inês a apertar a sua. À entrada, uma mulher que parecia esculpida em gelo e desdém bloqueou-lhes o caminho. Era Catarina Álvares, a dona da galeria. Branca, esquelética num fato caro, cabelo loiro platinado, um olhar que varreu Bia de cima a baixo e a descartou em menos de um segundo. Boa noite, disse Catarina, a voz tão fria quanto o seu olhar, dirigida a Inês, ignorando Bia. A lista de convidados, por favor. Inês, sempre mais despachada, começou. Nós não estamos na lista, mas a minha amiga Beatriz Santos é uma artista incrível e... Catarina ergueu uma mão impecavelmente manicurada. Os seus olhos finalmente pousaram em Bia, mas não era um olhar de reconhecimento, era um olhar de avaliação e reprovação. Peço desculpa, mas esta é uma noite exclusiva. A capacidade está limitada. A desculpa era tão fina quanto o papel de seda. Havia muito espaço lá dentro. Bia sentiu o seu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Mas o evento foi anunciado como aberto ao público a partir desta hora, disse ela, a sua voz mais firme do que se sentia. Catarina sorriu, um movimento quase imperceptível dos lábios que não chegou aos olhos. Houve uma alteração. E, francamente, o seu olhar desceu novamente pelo corpo de Bia, demorando-se, temos um certo dress code. Talvez não seja o ambiente mais adequado. O insulto pairou no ar, pesado e sufocante. Dress com eufemismos para tu não pertences aqui, o teu corpo, a tua pele não cabem no meu mundo imaculado. A humilhação era uma bofetada física. Bia viu os olhares curiosos dos outros convidados, alguns com pena, outros com um divertimento cruel. Sentiu-se exposta, dissecada como um espécime estranho. O meu corpo e a minha pele fazem parte do meu look, respondeu Bia, a voz a tremer ligeiramente, mais carregada de uma raiva fria. Se não são adequados, talvez a sua galeria seja demasiado pequena. O rosto de Catarina contraiu-se.
Segurança, chamou ela com um gesto displicente. Por favor, acompanhem estas senhoras à saída. Inês, que até então estava paralisada pelo choque, reagiu. Isto é inacreditável. É discriminação. Tirou o telemóvel e discretamente começou a gravar, capturando o momento em que dois seguranças se aproximaram, as suas expressões impassíveis, mas a sua presença uma barreira física. Bia não esperou. Deu meia volta, a dignidade a única coisa que a mantinha ereta, e afastou-se, o som dos risos e dos copos a tilintar atrás dela como facas. Inês seguiu-a, ainda a gravar, os seus olhos a faiscar de fúria. A noite lisboeta, antes cheia de promessas, parecia agora escura e hostil. A faísca de Bia tinha-se extinguido, deixando apenas cinzas frias de humilhação e uma dor antiga que voltava a latejar. No silêncio do táxi de volta ao intendente, as lágrimas de Bia caíram finalmente quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de uma dor profunda, a dor de ser constantemente lembrada de que para muitos ela nunca seria suficiente. Inês segurava-lhe a mão, o seu silêncio mais eloquente do que quaisquer palavras. Quando chegaram ao apartamento, Inês mostrou-lhe o vídeo. A arrogância de Catarina, a humilhação no rosto de Bia, o olhar dos seguranças. Era curto, mas devastador. Bia, temos de fazer alguma coisa, disse Inês, a sua voz determinada. Ela não pode sair impune. Bia olhou para o seu reflexo no ecrã do telemóvel. O rosto manchado de lágrimas, mas os olhos ainda com uma brasa de desafio. Pensou em todas as vezes que se calou, que engoliu o insulto, que se encolheu para caber. Pensou nas suas heroínas digitais, tão destemidas. E pensou que talvez, só talvez, a sua maior obra de arte pudesse ser a sua própria resistência. Com as mãos a tremer, abriu o seu portátil. Começou a escrever. Escreveu sobre a galeria, sobre Catarina, sobre a dor, sobre a raiva. Escreveu sobre o que significava ser negra e gorda num mundo que celebrava o branco e o magro. Não era apenas um desabafo, era um manifesto. Anexou o pequeno vídeo de Inês. Hesitou, o dedo a pairar sobre o botão publicar. Era um salto no escuro. Mas depois lembrou-se do olhar de Catarina e clicou. O post de Bia, partilhado nas suas redes sociais, começou como uma pedra atirada a um lago. Pequenas ondas. Um gosto aqui, um comentário de apoio ali, principalmente de amigos. Mas Inês, com a sua energia incansável, partilhou em grupos de arte, fóruns feministas, páginas antirracistas, e a pedra tornou-se um rochedo. As ondas tornaram-se um tsunami. Ao acordar na manhã seguinte, o telemóvel de Bia era uma cacofonia de notificações. O post tinha sido partilhado centenas, depois milhares de vezes. A hashtag Galeria Sem Preconceito, e outras menos polidas, começou a ser tendência em Portugal. O vídeo, tremido e curto, estava em todo o lado. Os comentários eram uma avalanche. Apoio apaixonado, histórias semelhantes de discriminação, algumas na própria Galeria Álvares, mas também ódio. Trolls gordofóbicos, racistas disfarçados de críticos de arte, pessoas a acusá-la de vitimização. Bia sentiu-se a afogar. A validação era avassaladora, mas a exposição era aterradora. Ela que sempre se escondera estava agora no centro de um furacão digital. Foi então que recebeu uma mensagem de um grupo chamado Corpos Livres LX, um coletivo ativista focado na luta contra a gordofobia e o racismo. Ofereciam apoio, solidariedade e ajuda para navegar a tempestade. Entretanto, a Galeria Álvares tentou controlar os danos. Primeiro, o silêncio. Depois, quando a pressão se tornou insustentável, uma declaração polida e vazia no seu Instagram. A Galeria Álvares preza a diversidade e lamenta qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. As nossas políticas de entrada visam garantir uma experiência exclusiva e segura para todos os nossos patronos. A declaração foi como deitar gasolina na fogueira. Mal-entendido? Exclusiva? As respostas foram brutais. A máscara de sofisticação de Catarina estava a cair. A imprensa começou a pegar na história. Pequenos blogs de arte, depois jornais online e, finalmente, canais de televisão. O nome de Bia estava em todo o lado, mas o seu rosto ainda estava escondido atrás do ecrã. O coletivo Corpos Livres LX propôs uma ação, um protesto pacífico em frente à galeria no próximo fim de semana. E queriam que Bia estivesse lá. Queriam que ela desse um rosto à luta. O pânico apoderou-se de Bia. Falar em público? Enfrentar Catarina novamente? Ser o centro das atenções era tudo o que ela mais temia. Não tens de o fazer, Bia, disse Inês vendo a sua angústia. Já fizeste tanto. Mas Bia sabia que não era verdade. Esconder-se agora seria invalidar tudo. Seria dizer a Catarina que ela tinha vencido.
Pensou nas mensagens de apoio, nas outras mulheres que partilharam as suas dores. Não era mais apenas sobre ela, era sobre todas elas. Reuniu-se com o coletivo. Eram mulheres e alguns homens de todas as formas, tamanhos e cores, unidas por um cansaço comum e uma determinação feroz. Encontrou neles uma força que não sabia que tinha. Eu vou, disse ela, a voz ainda a tremer, mas o coração firme. Eu estarei lá. A preparação para o protesto foi febril. Cartazes foram pintados, palavras de ordem foram compostas, a mídia foi alertada. Bia passou noites sem dormir, a escrever o que queria dizer, a tentar encontrar as palavras certas para expressar décadas de dor e raiva contida. Inês estava sempre ao seu lado, um farol de energia positiva. Catarina Alvares, sentindo a pressão, tentou uma nova tática. Convidou Bia para uma conversa privada na galeria. Uma tentativa clara de silenciá-la, de resolver as coisas nos bastidores. Bia, aconselhada pelo coletivo, recusou. Se tem algo a dizer, me diga-o publicamente, respondeu através dos seus novos porta-vozes. A recusa aumentou ainda mais o interesse público. Chegou o dia do protesto. A praça em frente à Galeria Alvares estava cheia. Não era uma multidão enorme, mas era diversa e barulhenta. Havia ativistas, artistas, estudantes, pessoas comuns que se tinham sentido tocadas pela história de Bia. Havia cartazes com frases como "A arte não tem tamanho", "O meu corpo", "A minha tela", "Chiado antirracista". A polícia observava à distância. A galeria estava fechada, as suas portas de vidro como olhos vazios. Bia chegou, acompanhada por Inês e membros do coletivo. O seu coração batia descontroladamente. Sentiu centenas de olhos nela, câmaras a apontar. Lembrou-se do espelho, da artista, da força. Subiu a uns degraus improvisados, um megafone na mão. O silêncio caiu sobre a multidão. E então, para surpresa de todos, uma porta lateral da galeria abriu-se. Catarina Alvares saiu, impecavelmente vestida, mas com o rosto pálido e tenso. Estava flanqueada por um advogado e um assessor de imprensa. Tinha decidido enfrentar a tempestade, talvez na esperança de a controlar. Parou a poucos metros de Bia. Um microfone foi-lhe entregue. O confronto, antes digital, tornava-se real. Era o clímax. O ar crepitava com eletricidade. Bia olhou diretamente para Catarina, não com ódio, mas com uma clareza fria. Ergueu o megafone. "O meu nome é Beatriz Santos", começou ela, sua voz amplificada ecoando pela praça. "Sou artista. Sou uma mulher negra. Sou uma mulher gorda. E na semana passada, nesta mesma porta, foi-me dito que eu não era adequada." Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentar. "Fui julgada não pelo meu talento, não pelo meu caráter, mas pela forma do meu corpo e pela cor da minha pele. Assim Alvares chamou-lhe mal-entendido, chamou-lhe dress code, mas nós sabemos o nome verdadeiro. É preconceito, é racismo, é gordofobia." A multidão aplaudiu. Bia continuou, a sua voz a ganhar força. "Dizem-nos para nos amarmos, mas depois dizem-nos que há espaços onde o nosso amor próprio não é bem-vindo. Dizem-nos para sermos nós mesmas, mas apenas se nós mesmas coubermos nos vossos moldes apertados. Eu estou aqui hoje para dizer, basta." Catarina pegou no seu microfone. A sua voz era controlada, mas a tensão era visível. "Lamentamos profundamente se a Sr. Santos se sentiu ofendida", começou ela, a fórmula gasta. "A nossa galeria celebra a arte em todas as suas formas. O que aconteceu foi um erro de comunicação, uma falha de protocolo." "Não foi um erro de comunicação", Bia interrompeu. A sua paciência a esgotar-se foi um ato de exclusão. Olhou para mim e decidiu que eu não pertencia. "Olhe para estas pessoas." Bia gesticulou para a multidão. "Acha que nenhuma delas é adequada para a sua arte exclusiva?" Catarina vacilou. As câmaras estavam focadas nela. O seu advogado sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ela tentou novamente. "Nós estamos a rever as nossas políticas. Estamos abertos ao diálogo." "O diálogo começa com a verdade", retorquiu Bia. "A verdade é que o mundo da arte, tal como muitas outras partes da nossa sociedade, está infectado por um elitismo que se mascara de bom gosto, mas que na realidade é apenas medo do diferente. Medo de corpos que ocupam espaço. Medo de peles que contam outras histórias. O seu medo não pode ser a nossa prisão." As palavras de Bia ressoaram. Catarina Alvares ficou sem resposta. O seu rosto, antes uma máscara de controlo, revelava agora a sua derrota. O protesto transformou-se numa celebração. As pessoas a cantar aplaudi. Catarina retirou-se rapidamente, a sua saída tão pouco digna quanto a sua tentativa de defesa. Bia permaneceu ali, o megafone baixo, a respirar fundo, sentindo o peso a sair dos seus ombros e a força da comunidade a envolvê-la. Tinha falado. Tinha sido ouvida.
Tinha ocupado o seu espaço. Nos dias seguintes, a Galeria Álvares emitiu um pedido de desculpas mais substancial. Anunciou a criação de um comitê de diversidade e inclusão e prometeu uma exposição dedicada a artistas de grupos subrepresentados. Muitos viram-no como uma manobra de relações públicas, mas era, ainda assim, uma vitória. Catarina Alvares manteve-se afastada dos holofotes, a sua reputação manchada. Para Bia, a vida não mudou da noite para o dia. O preconceito não desapareceu das ruas de Lisboa, mas algo dentro dela mudou. A sua arte floresceu com uma nova urgência. As suas ilustrações tornaram-se mais ousadas, mais políticas, celebrando a beleza da resistência em todas as suas formas. Começou a receber convites para palestras, workshops e, sim, até para expor o seu trabalho, em galerias que a queriam por quem ela era e não apesar de quem ela era. Uma tarde, sentada no seu estúdio, a luz de Lisboa a inundar a sala, Bia olhou para a sua última criação no tablet. Era um autorretrato. Mas não era apenas o seu rosto. Era uma paisagem de curvas e sombras, de cores vibrantes e texturas profundas. Era um corpo negro, gordo, a flutuar num céu estrelado, não como uma anomalia, mas como um corpo celeste, belo e poderoso, a ocupar o seu lugar de direito no universo. Inês entrou com 2 cafés. "Olha para ti, estrela", disse ela, sorrindo. "Quem diria que aquela noite horrível ia levar a isto?" Bia sorriu de volta, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. "Talvez precisasse daquela escuridão para encontrar a minha própria luz." Ela ainda sentia os olhares na rua, por vezes. Ainda havia dias em que a insegurança batia à porta. Mas agora ela sabia como responder. Endireitava os ombros, erguia a cabeça e lembrava-se da praça cheia, da sua voz no megafone, da sensação de não estar sozinha. Sabia que a luta era longa, mas já não a travava em silêncio. Ela era Bia Santos, artista, mulher negra, mulher gorda, e estava ali para ficar, a ocupar todo o espaço a que tinha direito.